Capítulo 6. O Poço dos Confinados, tratamento de Nestor. Doutor Inácio aproximou-se, talvez por me ver pensativo, iniciando a conversação. Luiz, a Lucy gostou muito de você. Pareceu-me mesmo que lhe narrou fatos ainda desconhecidos por muitos de nós. Virando-me, disse-lhe: É mesmo? Não me diga. Sinto-me feliz por ela. É tão triste armazenar em nosso espírito mágoa, dor e tristeza, apenas por não confiar no próximo. Sabe, irmão, tenho fama de falar muito, mas prefiro ser assim do que calar por egoísmo. Tem razão. Se existem irmãos nossos em desespero, é porque muitos de nós relutamos em abrir o coração, Luiz. Luiz, venha comigo. Darei uma chegada até a ala 13, onde alguém está precisando muito de auxílio. Para lá nos dirigimos, e qual não foi minha surpresa? Para penetrarmos nesse departamento, 2 irmãos, na antessala, nos examinaram. Confesso que temi pela minha saúde mental e dei graças a Deus quando fui liberado. Só precisa trabalhar mais o coronário, disse meu irmão, que avaliou os meus centros de força. Imaginem como dali saí, ligeiro. Não ligeiro, ligeiríssimo. Tanto que até o doutor Inácio indagou. Posso saber por que a pressa? Camarada, depois desse raio-x, preciso mais do que nunca andar bem firme. O irmão sacudiu a cabeça, enlaçando-me o ombro. Agora acalme-se. Vamos precisar estar equilibrados. Está vendo logo ali aquela porta vermelha? Sim. Passaremos por ela e desceremos uma imensa escada. Lá o irmão não me poderá dirigir a palavra, senão dificultará a nossa descida. Meu coração deu aquele trique. Aí vem coisa, e das fortes. Pensei. Chegamos à porta e esta se abriu, aparecendo uma escada cujo fim não divisei. A luz vermelha da porta a iluminava também. Fomos descendo, descendo, descendo. Como não podia interromper o silêncio, aproveitei para orar. Jesus, preciso de vós nesse momento. Procurar-vos-ei no horto, quando, levando Pedro e Tiago, implorastes para que eles se mantivessem em vigília. Mas o sono não permitiu que os bons apóstolos vigilantes se pusessem para vos ajudar. E 3 vezes vós os acordastes. Hoje, eu também, mestre, preciso vigiar-me. Do contrário, o cansaço, a curiosidade e o medo podem fazer-me perder a grande oportunidade que ora me surge. Não permitais que o homem Luiz Sérgio se curve diante de seus próprios erros. Fazei, Senhor, que o meu espírito cresça cada vez mais em responsabilidades, não deixando para trás tarefas a serem realizadas. Eu vos amo, mestre amigo. Preciso muito de vós neste momento. Quando a prece chegava ao fim, eu sentia tanto frio que tive muitas vezes de tentar agasalhar o meu espírito através do exercício mental. Inácio, em silêncio, era um baluarte de fé. À medida que íamos descendo, dava a impressão de que, quando terminassem os degraus, encontraríamos um imenso poço. E assim se deu. Era um lugar fumacento, de onde partiam gritos alucinantes. Sem trocarmos qualquer palavra, avançávamos e éramos agarrados pelas pernas. Confesso que tive de lutar muito para não prestar ajuda, mas eu só o faria com ordem do meu amigo, pois ele me servia de guia. Aquelas entidades naquele poço rastejavam, tinham uma aparência terrível, umas bastante deformadas. Difícil era imaginar que um dia eles tivessem possuído um corpo normal.
Inácio parou, abaixou-se e socorreu um jovem de seus 17 anos, que parecia chumbado, aplicando-lhe fluidos magnéticos que mais serviam para isolá-lo dos outros. Voltamos. Inácio quase carregava o doente e eu, meio apatetado, nada fazia. Só examinava aquele lugar de mortos-vivos. Agora, refeito do susto, pude perceber que ali mais parecia um cemitério. Alguns deles até plasmaram uma sepultura como morada. Quase me desequilibrei. Inácio, percebendo, olhou-me firme. E o papai aqui esqueceu-se de si para orar por aqueles mortos-vivos. E assim retornamos, levando Nestor conosco. Ele tapava os olhos porque a luz o cegava. Ao passarmos pelos irmãos da guarda, um deles falou: "Como se portou o garoto doente?" Inácio respondeu: "Muito bem. A primeira turma de socorro já o havia anestesiado." Sorri e cumprimentei os irmãos, pois por um segundo pensei que ele estivesse falando a meu respeito. Mas não. Quando ali entrei, foi por já estar em condição de me deparar com qualquer sofrimento. Inácio sorriu gostoso, porque ao ultrapassar a zona de silêncio, fui logo perguntando: "Irmão, para onde fomos? E o garoto que fez? Porque não pudemos ajudar a todos? Como é o nome dessa prisão? Porque ele ficou com os guardas da porta e não pôde continuar conosco?" Calma, amigo, vamos por partes. Primeiro descemos a crosta da terra e penetramos no umbral médio, onde por estado vibratório se encontram entidades ainda apegadas aos instintos animais. Ao tomarem consciência de que não morreram, fazem do túmulo o leito de dor. Que tipo de suicidas são eles? Aqueles que causam vários delitos, destroem muitas esperanças, apenas por maldade, depois se suicidam, quando não podem mais praticar atos de selvageria. Eles ficam mesmo sob a terra, e o perispírito mais parece uma raiz retorcida, pela perversidade que carregam. Este jovem que de lá tiramos destruiu várias vidas antes de se suicidar. Atirou uma bomba, apenas como brincadeira. Agora já é tempo dele ser cuidado. Arrependeu-se e pediu ajuda. E se lá fomos, foi porque Deus assim o permitiu. Ele é tão jovem e mais se assemelha a um animal. Será que eu me enganei ou seu corpo é mesmo coberto de pelos? Não, Luiz, não é pelo. É uma massa preta resultante de suas pobres vibrações. E por que os olhos dão a impressão de estarem fora do lugar normal? É que ele usou muito mal esses órgãos visuais. Gostava de se infiltrar em meios estudantis para depois delatá-los. Que cara mau caráter. E eu dando uma de mãe, todo choroso por ele, veja só. Não, Luiz, não temos o direito de julgar ninguém. Existem pais que ensinam os filhos a procederem mal desde pequenos. E depois, você muito nos ajudou. Se todos os homens tivessem um sentimento maternal, não teríamos tantos órfãos. Fiquei mais aliviado, e batendo no ombro do irmão Inácio, sorri-lhe, pedindo desculpas. Você perguntou também, Luiz, por que não trouxemos mais alguns? Muitos deles tentaram nos agarrar, mas não pedindo socorro. Nós ali representávamos um apetitoso prato que gostariam de saborear. Que? É verdade, Inácio. Eles desejam comer espíritos. Fale, fale, amigo, porque confesso que não compreendi. É isso aí. Ao perceberem nossa presença, desejaram aspirar fluidos menos carregados. Nós ali éramos 2 bombas de oxigênio. Não por nossa pureza, mas porque receberemos do alto
os fluidos magnéticos para termos condição de penetrar no poço dos confinados, conhecido também por buraco das feras. Sabe, Inácio, se você me tivesse avisado do que se tratava, eu repararia melhor, mas senti tanto frio que não vi a hora de chegar ao destino. E depois também observaria as fisionomias, talvez até tenha conhecidos ali no poço. Ainda bem que não procedeu assim. A curiosidade é o maior entrave de qualquer caminho. Além do mais, devemos respeitar os lugares onde fomos chamados. Analisar curiosamente o que nos circunda leva-nos à condição de bisbilhoteiros, o que não fica bem em um aprendiz da faculdade de Maria de Nazaré. Pensei, podias ficar sem essa, hein, Luiz Sérgio? Estavas indo tão bem. Inácio abraçou-me dizendo, gosto muito de você, garoto. Vamos agora tomar um chá e depois iniciar o tratamento em Nestor. Posso assistir, Inácio? Como não? Será meu convidado. Doutor Inácio, hoje, quando caminhávamos em silêncio, recordei-me de Ocage. Ele sempre diz, um homem em silêncio vale por uma multidão. Uma multidão de homens gritando não conhece o valor do silêncio de um homem. Gosto também de outra dele, Luiz. O silêncio de uma consciência é o início de uma grande luta. Dizendo isso, separamo-nos. Inácio dirigiu-se para o refeitório e eu para a ala dos aprendizes, onde encontrei Agenor. Por ele, fui encaminhado ao irmão diretor, que me elucidou sobre a disciplina daquele lugar. Agenor falou-me da tristeza que sente ao procurar os grupos mediúnicos para tratamento em suicidas e estes, em precárias condições, deixam os médiuns gritar, muitos até assustando os doentes. Agenor, mas isso é possível? Explique-me melhor. Luiz Sérgio, é preciso que os orientadores de grupo elucidem os médiuns. Grande parte julga que os gritos e contorções são sinais de grandes mediunidades, quando na maior parte das vezes o desencarnado só precisa, por momentos, sentir a vibração da matéria física. O perispírito do desencarnado, em contato com a vibração do encarnado, recebe uma grande carga energética, que o alivia muito quando as energias do médium estão em equilíbrio. Quase todos os médiums são conscientes, portanto, donos de sua mente e do seu corpo. Se não desejarem expandir a dor e o desequilíbrio de quem os procura, têm condição de se controlar. Basta emprestar o seu corpo e a sua vontade para alguém que muitas vezes nem sabe que desencarnou, se morreu ou se encontra doente. Irmão, em um grupo, pode-se dar assistência sem o médium dar passividade? Em um centro espírita, os trabalhos começam no pátio. Já assisti a tratamentos em suicidas e, penso eu, existem bem poucos grupos para tal trabalho. Tens razão, mas logo, se Deus quiser, teremos um maior número de médiums orientados para tão nobre trabalho. Irmão Agenor, porque o suicida, mais do que os outros, necessita de médiuns em seu tratamento? Nunca se esqueça de que quem deu fim à oportunidade recebida, deu igualmente aos sonhos da felicidade, e de tudo isso temos de prestar contas. O suicida é um devedor que não só violentou a lei da natureza, como trucidou o seu mundo íntimo. Inúmeras vezes verifica-se que ele teria de viver por muitos anos. Seus fluidos vitais, paulatinamente, vão se espalhando, e à medida em que isso ocorre, falta-lhe o ar. Levando-o aos grupos, os fluidos são dispersados, e ele recebe do encarnado fluidos magnéticos que dão condição dele desligar-se de si mesmo.
O contato do suicida com o médium produz no doente uma reação tranquilizante, por estar muito ligado ao mundo físico, e quando o médium lhe empresta o corpo, cessa nele o desequilíbrio causado pelo desencarne. Agenor, quanta responsabilidade tem um médium, e muitos dizem que nada fazem, chegando mesmo a largar tudo. Luiz Sérgio, tudo isso ocorre por falta somente de estudo. Se cada um se conscientizasse do seu valor como servo de Jesus, não teríamos o que costumamos presenciar: médiuns sonhando em possuir mediunidade de missão, esquecendo que qualquer trabalho é digno. Quando um desencarnado chega a uma casa bem assistida, já recebeu os primeiros cuidados. É erro pensar que o médium é o primeiro contato dele com o mundo espiritual, sendo antidoutrinário desejar mostrar-lhe quadros da sua vida, pois quando ele ali chega, há muito vem sendo assistido por experientes companheiros. Agenor nada mais disse. Convidou-me a dirigir até Inácio, que já nos esperava, e para lá nos encaminhamos. Confesso que muito desejava saber sobre a responsabilidade daqueles que sentam em uma mesa para ter contato com outras mentes, e estas muitas vezes em total alienação. Nada dizia, mas, em silêncio, meu coração cantava uma bela canção a Maria. Só ela, a protetora dos que se suicidam, pode dar alívio suficiente para banhar a terra de paz e humildade. Capítulo 7. A casa mental de Nestor. Fomos recebidos por 2 irmãos espirituais, Dr. Celso e Dr. Marias, que me cumprimentaram gentilmente, convidando-me a acompanhá-los, o que fiz de bom grado. Ao entrarmos na sala de tratamento, senti-me diferente. Meu corpo parecia ganhar elasticidade. Nervoso fiquei, com a sensação de que iria desmaiar. Já imaginaram o vexame do papai aqui? Com ansiedade, segurei a mão de Agenor e ele amavelmente ofereceu-me fluidos reequilibrantes. Cara, como estou me sentindo mal. Estou parecendo uma bola de gás prestes a estourar. Calma, Luiz. Não temos o direito de atrapalhar um trabalho, ainda mais quando é tão esperado por muitos. Respirei fundo e pedi proteção a Jesus. Enquanto isso, os médicos preparavam os instrumentos. A sala cirúrgica dava-me a impressão de ser também elástica, pois à medida que eu fixava o olhar, a sala aumentava e mudava de cor. Meu estômago revirava e a cabeça girava. Inácio percebeu meu estado. Aproximou-se e me fez adormecer. Não sei quanto tempo permaneci dormindo. Ao despertar ainda preparavam a sala, e eu já me sentia muito bem. Deveras envergonhado, acerquei-me dos médicos, pedi desculpas e perguntei se possuía ainda condição de presenciar aquele tratamento em face do ocorrido. Maris respondeu-me: esquece isso, irmão. O que aconteceu é muito natural. Terás condição, sim, de ficar ao nosso lado. Pode explicar-me, amigo, o que aconteceu? Como não? Apenas teus impulsos nervosos, que passam de um neurônio para outro, não estavam bem. Os neurônios, como bem sabes, ligam-se entre si, e os axônios e dendritos, reunidos como os fios de um cabo elétrico, formam os nervos. O irmão, recém-chegado do vale, trouxe consigo a vibração do desespero de muitos, e com a ansiedade em presenciar o tratamento em Nestor, acumulou demais atenção. Essa sobrecarga agiu como estimulantes. Só te fizemos repousar alguns instantes. Dizendo isso, deixou-me com Agenor e este, sorrindo, disse-me: não te preocupes, agora está novo em folha. Foste assistido por um dos maiores especialistas da mente que já conhecemos. Espero que ele faça milagre e que de hoje em diante eu nunca mais experimente o que senti nesse lugar.
Os médicos, Agenor e eu, vimos chegar Nestor, trazido por 2 enfermeiros. Já havia sido tratado no departamento especializado, e de banho tomado parecia mais garoto ainda. Sentado em uma cadeira bem ampla, a tudo examinava, mas o seu olhar era vago. O irmão Mariz, aproximando-se dele, fê-lo adormecer. Mais uma vez presenciei o desdobramento de um espírito. O corpo espiritual ali ficara, mas na cadeira o espírito ganhara outra dimensão. Os médicos se aproximaram. O espírito de Nestor revestira-se de outra forma, aparentando mais idade, que ao contato com os médicos não ofereceu resistência. Quando Inácio aproximou-se dele, levando à destra a região frontal, irradiou-se dessa área para todos os outros centros de força uma luz brilhante, trazendo-o de volta ao corpo espiritual, que estremeceu ao novo contato. Nestor ainda lutou para se levantar. Olhava tudo meio assustado. Inácio então adormeceu novamente e lentamente, projetando através da força mental a luz azul. Eu, muito atento a tudo, observava. Parecia que os médicos plasmavam o cérebro de Nestor para iniciar o tratamento. Começaram no de encéfalo, retirando a dor, projetando luz tranquilizante. À medida que os médicos trabalhavam, o corpo espiritual de Nestor ia, pouco a pouco, distanciando-se do martírio do suicida, que é o desespero da sua casa mental. Nestor, com o tratamento, já se nos apresentava mais equilibrado, sendo a mente o potencial de inteligência e vida. Só ela nos dá a condição de equilíbrio. O suicida destrói o seu corpo físico porque primeiro destrói a sua mente. O perispírito preside a organização do nosso corpo físico. O corpo mental preside a formação do perispírito. Aí reside a causa do suicida, ver-se junto ao corpo e no lugar onde tentou desaparecer da vida. Nestor foi levado de volta. Eu e Agenor éramos ali os aprendizes ao lado de mestres amorosos. Eles agora examinavam os filmes do arquivo mental de Nestor. Para tratá-lo, precisavam conhecer bem a causa da doença. E assim descortinou-se à nossa frente a vida do jovem. Fora filhão único, coberto de mimos pelos pais, que brigavam muitas vezes por sua causa. Cada qual, querendo ser mais querido e amado pelo filho, faziam-lhe todas as vontades. Para se ver livre do excesso de cuidados, Nestor fugia para junto das turmas, vendo-se aqui cada vez mais sozinho. Em casa, era alvo das atenções. Lá fora, não tinha amigos, porque não sabia ceder. As garotas o achavam inseguro. Enfim, era por demais infeliz. Um dia, apaixonou-se e tentou conquistar uma menina de qualquer maneira. Acostumado a receber tudo com facilidade, não se conformou quando não conseguiu o coração da mulher amada. Seus pais não lhe haviam ensinado a perder, apresentando-lhe um mundo falso, sendo esta a causa do fracasso de Nestor como ser encarnado. Os médicos ali tentariam apagar da sua mente o ódio, a insegurança e o desespero. Pouco a pouco ele voltaria a viver, pois só os que sabem renunciar aprendem a não morrer.